Olá, galerinha do sexto ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Estudando direitinho, assistindo todas as aulas. Então, nossa aula de hoje será assunto novo, né? Então, nós estamos aí no capítulo 3, que tem orientação e localização no espaço geográfico. Então, no livro de vocês, certo? Capítulo 3, a página é a página 34. Então, pega o material, livro, lápis, caderno, sempre como eu falo para vocês. Né? Acompanhe a aula aí direitinho. Espero que vocês gostem. Vamos lá, dar mais uma aula. Aqui dentro. Vou colocar aqui os meus slides para ficar melhor para vocês conseguirem aprender. Então, orientação e localização no espaço geográfico. Nós vamos observar aí, né? Orientação. Quando queremos nos orientar em relação às pessoas, aos objetos, usamos termos como frente, atrás, esquerda, direita, para cima, para baixo, etc. Mas como nos orientamos em espaços maiores, em um alto mar ou em desertos, né? Observando os astros, Sol, a Lua, planetas, estrelas e cometas. Então, existem vários métodos de a gente se localizar, se orientar. Né? Então, se eu estou na cidade, eu digo ali na frente do G. Barbosa, eu estou aqui na frente do G. Barbosa. É uma maneira de a gente, né, estar passando aquela informação para outra pessoa, uma formação de quê? De localização, né? Um termo de orientação. Orientação pelo Sol. Observando o Sol, percebeu-se que o astro surge ao amanhecer e desaparece ao anoitecer, na mesma direção todos os dias. Então, existe, né, a orientação pelo Sol. Colocar, né, aqui na imagem, vocês têm, né, as pessoas mais idosas, né, elas costumam se orientar pelo Sol. Então, quando eles olham a posição que o Sol está, eles sabem, né, qual é o horário. Então, é uma maneira que eles acharam mais fácil de ter essa localização, essa orientação, né? Eles conseguem identificar com a maior facilidade. Então, eu vou colocar um exemplo. Quando nós estamos no dia a dia, caminhando na rua, né? E aí, por exemplo, o horário de meio-dia, 12 horas. Né? 12 horas. Como é que está a sombra da gente? Como é que fica a sombra da gente no horário de 12 horas? Né? Ela fica atrás, ela fica na frente. Onde é que ela fica, essa sombra? Então, olha o posicionamento do Sol. O Sol, ele vai estar bem centralizado nesse horário de 12 horas. Então, consequentemente, nós vamos estar pisando na nossa sombra. Entendeu? Então, são métodos que as pessoas utilizam para fazer esse tipo de localização. A rosa dos ventos, então os pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais. Então, quais são os pontos cardeais? Leste, oeste, norte e sul, né? Leste, mão esquerda, oeste, leste, mão direita, oeste, mão esquerda, norte, na frente e sul, as nossas costas. Eu sempre costumo usar essa técnica, bem fácil. Então, aí vocês observam, né, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Colaterais, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Subcolaterais, norte, nordeste, norte, noroeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudeste, oeste, noroeste. Então, são pontos, né, que servem também para utilizarmos para localização, certo? Então, a rosa dos ventos, ela é muito conhecida. Vocês já estudaram a rosa dos ventos desde lá do 3º ano, 4º ano e 5º ano. E aí nós sabemos, né, qual é o lado, né, que o Sol nasce. Qual lado? Vocês lembram desse conteúdo? Então, o Sol nasce ao leste. Apontamos o braço direito para essa direção. Então, à frente temos o quê? O norte. Então, a partir do momento que eu sei o posicionamento do Sol, o Sol nasce a leste. Beleza, então eu vou me localizar. Mão esquerda, mão direita a leste. E aí eu posicionando
a mão direita para o leste, para onde o Sol nasce, eu vou saber os outros pontos cardeais. Eu vou saber o norte, eu vou saber o sul e eu vou saber o oeste, que vai estar à minha esquerda. É bem fácil. Então, lembre sempre que para uma coisa, para ficar mais fácil para vocês, para fazer a localização, essa orientação, vocês lembrem sempre que o lado que o Sol nasce é o lado leste. Eu posicionando a minha mão direita para o leste, eu vou saber os outros pontos cardeais, que é o leste, oeste, norte e sul. Ok? Orientação pela Lua. E como fazer à noite? Sem a luz do Sol ou instrumento de orientação. Aí a gente já fica, eita, como é que vai fazer? Se não houver nuvens, podemos usar a Lua, que também surge no leste e desaparece ao oeste. Então, do mesmo jeito que faz com o Sol, nós podemos, né, utilizar a Lua, certo? Para fazer essa orientação. Orientação pela bússola. Inventada pelos chineses, a bússola possui uma agulha com característica de imã, que gira sobre um eixo onde está desenhada a rosa dos ventos. Esta agulha aponta sempre para o ponto magnético norte, que está a 1.400 km do polo norte geográfico. Então, a gente observa o quê? Né? A bússola é muito usada na navegação. Então, a bússola é muito interessante porque ela vai dar o ponto norte. Ela sempre vai estar mostrando o ponto norte. Então, se você sabe o ponto norte, você vai saber todos os outros pontos cardeais. Eu saber do norte, automaticamente eu já sei o sul, o leste e o oeste. Modernos instrumentos de orientação. Rádios, radares e GPS. Avanços tecnológicos para orientação. GPS, Sistema de Posicionamento Global, localiza com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície da Terra, conectando a rede de satélites artificiais situadas a mais de 20 mil quilômetros de altitude. Então, né, o GPS, né, eles são muito utilizados até mesmo no nosso dia a dia. Utilizamos bastante o GPS para se localizar. Por exemplo, antes de ir para um determinado lugar, o que a gente fazia? Perguntava, né? Saía fazendo informações, pegando informações principalmente dos pontos de referência. E aí, quando não sabia o lugar, chegava em uma rua e perguntava ao povo: moça, onde é esse lugar aqui e tal e tal? E aí o povo ia dizendo: olha, na terceira rua, entre a direita, depois você entra à esquerda. E aí fazendo toda essa parte de orientação, né, no espaço. E aí o que acontece hoje? O GPS ele vem facilitando bastante a vida de todos nós, porque você coloca ali o endereço, até mesmo no celular, né? Coloca o endereço e aí o GPS vai mostrando todo o caminho, né, a ser percorrido até chegar àquele ponto, né, que você quer, né, chegar. E aí facilita bastante a vida de todos nós, não precisa mais estar com aquela questão de estar parando para estar perguntando, né, se perder muita gente se perdia sem saber, né, aquele endereço, aquele destino ali. O GPS não, o GPS vem, né, facilitando mais ainda. E aí ele é utilizado em navegações marítimas e aéreas, nas Forças Armadas, para monitorar caminhões e carros, em expedições a lugares sem ponto de referência, como em florestas, regiões polares. Então, tem muitos caminhões que têm GPS, né, que usa como um meio de monitorar, né, por questões de segurança mesmo, né, porque hoje existe muita violência, muito roubo, né, e existe todo esse monitoramento também, né, facilitando para estar reduzindo a questão dos roubos, né, a violência, porque fica fácil de localizar o caminhão, né, com a utilização desse GPS. Então, localização no espaço geográfico, paralelos e meridianos. Então, paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam o planeta no sentido leste a oeste, dividindo o planeta em dois hemisférios, norte e sul. O principal paralelo é a linha do Equador. Meridianos são linhas imaginárias verticais que circundam o planeta no sentido norte e sul, dividindo o planeta em dois hemisférios, oriental, leste, e ocidental, oeste. O principal do meridiano é o meridiano de Greenwich. Então,
paralelos, né? Aqui a imagem fica melhor para vocês visualizarem. São linhas imaginárias, né? Tendo como referência sempre a linha do Equador, certo? Lembre-se sempre dessa parte da linha do Equador. E aí ele vai dividir o globo em norte e sul. Observe o traçado das linhas imaginárias, certo? Que ela vai do norte ao sul. E os meridianos, né? Tendo como referência sempre o meridiano de Greenwich. E ele vai dividir o globo no sentido leste, oeste, ocidental e oriental, certo? Lembrando que tanto o Equador quanto o meridiano de Greenwich, ele vai estar medindo 0 graus, certo? E aí observem, né, que lembrem-se, paralelos, norte e sul, dividindo o globo no sentido norte e sul, meridianos no sentido leste e oeste. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês. E nós temos latitude e longitude. Latitude, distância em distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Varia de 0 a 90 graus no sentido norte e sul, determinada através dos paralelos. Longitude, distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, varia de 0 a 180. Certo? Leste e oeste, determinada a partir dos meridianos. Voltando à imagem aqui, né? Então, como eu falei para vocês, paralelos, e aí nós temos paralelos e latitude, né? Lembrando sempre, paralelos e latitude, referência, linha do Equador, 0 graus. A partir do momento que você vai de 0 graus, por exemplo, ao norte, ele vai, a cada traçadinho, ele vai aumentando os graus, certo? Ele vai de 0 a 90 graus. No mesmo sentido, né? De 0 a 90 graus ao sul. E os meridianos e a longitude, também, ele vai dar referência ao meridiano aí de Greenwich, certo? Que vai ser de 0 grau. Então, de 0 graus a leste, ele vai aumentando aí 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus, 100, 120, certo? E observem que ele vai de 0 a 180 graus no sentido leste e no sentido oeste. Os dois, né? No sentido leste, vai dizer, a base é o meridiano de Greenwich, vai estar lá 0 graus. Certo? Que eu já falei, já expliquei, né? Então, latitude, longitude, coordenadas geográficas. O cruzamento entre paralelos, latitudes e meridianos, longitudes, determinam a coordenada geográfica, que permite localizar com exatidão um ponto da superfície da Terra. Então, para que, professor Isano, nós estamos estudando essa questão de paralelos, latitude, meridiano, longitude? E aí, olha que interessante, né? Para a gente fazer uma localização, né, de acordo com as coordenadas geográficas, facilitando. Então, observem aí, por exemplo, esse planisfério. Tem um pontinho vermelho aí, né, no mapa. Esse pontinho vermelho, aí eu digo assim, olha, eu quero saber a medida em graus, em latitudes e longitudes desse pontinho vermelho. Aí vocês vão observar onde está o pontinho vermelho e vão, por exemplo, observar a latitude, certo? Aí lá, a latitude você vai, né, lembrando do sentido do Equador, certo? E aí vocês vão ver lá no finalzinho qual é o grau da latitude dessa localização, certo? Lembre-se sempre do sentido do Equador, a latitude. Longitude, você vai lembrar de quê? Do meridiano de Greenwich. E aí você vai olhar, né, qual é a medição em grau dessa localização. Então, é bastante interessante, bastante importante. E vocês lembrem desses dois pontos, paralelos e meridianos. Eu gosto até de brincar e lembrar que, por exemplo, os meridianos. Lembrando de uma tangerina, né? A tangerina não tem um monte daqueles gominhos, nós chamamos de tangerina, aqui na nossa região. Aquele monte de gominho, então eu lembro bastante dos meridianos. É o globo, a Terra dividida em vários gominhos, que são as linhas imaginárias. Olha que interessante. Ok?
Eu acredito que deve ter ficado claro essa questão de paralelos, né? Paralelos e latitude, linha do Equador. Meridianos e longitudes, meridiano de Greenwich. Então, são quem determina as coordenadas geográficas, o ponto de referência, qual é a medição em grau daquele ponto, ok? Espero que vocês tenham entendido a aula, né? Nós continuaremos nosso conteúdo na próxima aula. Fique em casa, se cuidem, fiquem com Deus, estude bastante, se for sair, use máscara. E o desafio é, assim que vocês concluírem o vídeo, assistiu, tá tudo ok? Pronto. Vão lá nos comentários e coloca lá o comentário de vocês, se gostaram da aula, o nome de vocês, certo? E a escola que vocês estudam. Eu vou estar acompanhando, certo? Todas essas informações que vocês vão estar deixando lá, deixando o like e os comentários, certo? Forte abraço, fiquem com Deus e tchau. Até a próxima aula.